A partir de agora, entrevista com dando início a essa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Caraguatatuba. Fábio Ferreira, do PDT, está aqui conosco. A partir de agora, até as 9h55, a transmissão pelos 95,5 da Morada e já simultaneamente pelo Facebook da Rádio Morada, Facebook do Portal Radar Litoral e o canal da Morada no YouTube. Nós vamos até as 9h55 pela rádio. Depois continuamos inteirando 1 hora. Ou seja, a nossa entrevista começando agora. A gente vai acionar aqui o cronômetro. Nós teremos 1 hora e será o mesmo tempo para todos os candidatos. Fábio, bom dia. Obrigado pela participação aqui conosco. É uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos para que eles se apresentem. Quem é Fábio Ferreira? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, Gustavo. Primeiramente, quero agradecer o convite da Morada, do Radar. Fico feliz em estar aqui na casa da Morada mais uma vez. Já fui filho da casa, um bom filho retorna à sua casa, né? Estou aqui de volta, não era esse prédio, era o antigo, mas fiquei feliz em estar aqui e rever grandes amigos do rádio. Eu tenho 35 anos, né? Sou filho de Caraguatatuba, só não nasci porque meu pai e minha mãe tinham um médico que era de Mogi das Cruzes, aí eu só subi na barriga da mamãe para nascer em Mogi das Cruzes, já desci a serra e sou filho de Caraguatatuba, meus irmãos, meus irmãos, né, minha irmã, minhas irmãs, na verdade, também de Caraguatatuba. Meu pai chegou a Caraguatatuba logo depois da tragédia, minha mãe é uma sobrevivente, né, daquela catástrofe de 67, e eu sou radialista, jornalista, apresentador e hoje estudante de publicidade. Estou nos meus estudos ali e não paro nunca, né? Eu acho que a gente tem que sempre aprimorar. Já trabalhei aqui na Rádio Morada, conforme eu já disse, já tive um programa Cidades e Negócios na TV Band Vale, já trabalhei também na Prefeitura de Salesópolis por um curto período e aos meus 22 anos tive a experiência de trabalhar na comunicação e também na assessoria geral ali da Subprefeitura de Santana Tucuruvi, Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo. Então, com 22 anos, tive essa grande experiência e hoje sou o diretor-geral da Rádio Antena 8 FM, qual sou o presidente fundador da emissora num trabalho árduo aí na comunicação comunitária, como também sou presidente da Federação das Rádios Comunitárias do Estado de São Paulo. Então faço parte aqui de um grupo até federal também, onde coordena um trabalho para a comunicação das rádios comunitárias. E agora, com esse novo desafio, né, recebi o convite do PDT para ser um pré-candidato e disputarmos aí as eleições do município de Caraguatatuba com esse novo desafio. Bom dia, Fábio. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, ainda no Jornal da Morada e seguindo com o podcast Eleições 2024, abrindo aí a série com os pré-candidatos prefeito de São Sebastião. Eu queria já de Caraguatatuba. Até você já fez aí um resumo aí do seu currículo profissional, mas o que te levou a colocar seu nome como pré-candidato a prefeito da cidade? Importante, muitas pessoas têm me perguntado isso também, Gustavo, Júlio e ouvintes. A gente vê que Caraguatatuba, até na comunicação, né, a gente vem enfrentando uma situação de troca de poderes há mais de 30 anos. E sempre aquela ideia de surgir um nome novo, inclusive com as lideranças comunitárias. Todo mundo dizia, precisa surgir um nome novo, precisa surgir. Eu resisti bastante a isso, porque fazendo jornalismo, fazendo rádio, fazendo comunicação, a gente fica muito imparcial, né? Na verdade, nós somos imparciais nesse trabalho, conforme vocês mesmos conduzem, sabe disso, a gente tem um carinho muito grande pela imparcialidade. E para mim foi um desafio muito grande, né? No ano passado, já em novembro, surgiram essas conversações e em dezembro o partido me procurou, o PDT queria sim lançar um nome e me fez esse convite. E eu falei assim, bom, para a gente criar um grupo, né, nesse caminho que nós já estamos seguindo aí, é difícil e é árduo, até porque quem já fazia política já tinha traçado alguns caminhos de composição, de conseguir trazer vereadores para o grupo, estudar quem seriam os pré-candidatos e tudo mais. Mas fui convencido não só pelo partido,
mas por lideranças comunitárias que apostaram ali no meu nome, e eu acabei aceitando esse desafio em compor um grupo ali com o PDT e criarmos ali um forte grupo de pré-candidatos também, que já começa ali aquele desafio, né, de você conseguir o número de pré-candidatos suficientes para você atingir esse êxito e esse objetivo. Então nós conseguimos atingir todos novos, né, são nomes novos na política, nesse cenário político, mas com um bom engajamento, com boas ideias, são líderes comunitários, pessoas que já têm envolvimento com trabalhos comunitários e também têm o mesmo pensamento, o mesmo objetivo que eu. Então a gente, nós podemos dizer, fomos convencidos a chegar nesse momento de uma mudança e chegar realmente a esse ponto de assumir essa pré-candidatura, que não é nada fácil. Agora, Fábio, você vai ter como adversário, se efetivar sua candidatura, nomes conhecidos na política, que já ocuparam cargos, que já disputaram eleições. Como que você pretende fazer para obter os votos necessários para ganhar a eleição, obviamente, e concorrendo com, vamos dizer assim, com os nomes de peso aí da política? Olha, Júlio, eu acredito que a população do Litoral Norte, não só Caraguatatuba, busca por nomes novos, né? Busca por novos personagens da política. Eu acredito, tenho percorrido a alguns bairros, conversado com as pessoas, até com os nossos pré-candidatos a vereadores mesmo, do PDT, e tenho visto que a adesão das pessoas tem sido muito grande nisso, em buscar um nome novo, em buscar novos projetos, novas ideias, mas que não sejam do candidato, né? Quando se efetivar ali depois das convenções, mas vindo da sociedade, do modo geral. Eu, sendo do rádio, como vocês aqui também, nós estamos numa ponta que a gente consegue receber todas essas demandas e entender de fato. Na verdade, nós somos intermediadores disso, né? Nós buscamos ali comunicar com o cidadão na ponta e também com o poder público. Então, como esse intermediador, as pessoas têm me procurado bastante e dizendo que querem nomes novos, né? Buscam um novo caminho, porque senão a gente fica naquela troca de poderes, como eu disse, né? Estamos há 30 anos numa troca de poder sem um nome novo para poder somar, para poder conseguir construir algo junto com as pessoas. E é por isso que me motivou e não só me motivou, tem me motivado dia a dia de receber esse carinho das pessoas e essa adesão para buscar, caso realmente eu seja o candidato do PDT, ser realmente um nome que vai buscar esse voto desse eleitorado. Eu acho que isso é importante e essa busca e esse momento que a gente pode participar, uma entrevista como essa, nos dá um caminho. Porque o Fábio, ele é conhecido através do rádio, mas não conhecido na política. Eu não sou conhecido, então eu entro com uma certa desvantagem disso, né? Os nomes que estão aí já são conhecidos e o único nome novo hoje é o meu. Eu sou o único nome novo. Então essas entrevistas, essas participações e esses convites, eles fazem com que eu seja mais conhecido e a partir daí as pessoas possam me ver já com um outro olhar, com um olhar já da política, mas vindo de fora da política. Então acho que isso vai me ajudar bastante nesse caminho a seguir. Até pelo que você já citou aí, essa falta de experiência político-administrativa, ela não pode ser um empecilho para você? Eu acredito que não, porque dentro do nosso grupo, e até a gente já tem discutido bastante a questão do plano de governo, nós temos pessoas que já têm essa experiência. E como eu disse, sair daqui um menino com 22 anos, assumir uma pasta tão importante como foi em São Paulo, um desafio gigantesco da maior metrópole da América Latina, e ser um assessor naquele momento, onde eu chegava da subprefeitura às 8 da manhã e era o último a sair. Não só sair da prefeitura, eu era o último a sair do serviço público, porque eu fazia parte ali, Santana, Tucuruvi, Mandaqui, toda aquela região, eu acompanhava, eu era o responsável, eu era o porta-voz ali do prefeito, na época que era o Gilberto Kassab, para discutir as políticas públicas nas reuniões de Conseg, reuniões de bairro. Depois disso, conforme eu disse aqui, quando eu voltei para o Litoral Norte,
eu assumi aquele comprometimento de fazer um programa na TV Band Vale para 39 cidades, entrevistando os prefeitos e consegui conhecer nessa trajetória muitas pessoas que fazem de fato. E no rádio também me deu essa possibilidade, né? De conseguir conhecer secretários, pessoas realmente comprometidas e técnicas. Eu acho que a gente precisa de um governo técnico, exatamente. Claro que a política é muito importante, sem a política você não faz nada, mas eu acho que o primeiro escalão de uma prefeitura, ele tem que ser um corpo técnico. Porque se você não tiver pessoas capacitadas para as áreas que você vai gerenciar, por exemplo, saúde, educação, meio ambiente, precisa ser técnico. E eu acho que eu estou muito bem amparado com isso, e não só nesse momento de pré-candidatura, a gente formar esse plano de governo com pessoas técnicas, mas também pessoas que vão aderindo a esse trabalho. E cada dia mais tem pessoas que estão aderindo ao meu nome, estão aderindo à minha pré-candidatura, e eu acho que isso vai dar um resultado muito positivo. Na sua opinião, qual que é o principal desafio do futuro governante de Caraguatatuba? Primeiro desafio é acertar as contas. De fato, a gente não sabe como estão as contas da cidade. Nós tivemos alguns momentos em Caraguatatuba onde foi apresentado uma situação até de contas saudáveis, porém não é o que a gente tem visto, porque falta o básico, né, hoje na cidade. A gente vai ter que consertar muita coisa. Vamos ter que começar até fazendo ali uma varredura nas contas da prefeitura, entender, eu acredito que o administrador que ganhar essas eleições vai ter que fazer vamos dizer assim, uma inspeção sobre as contas da prefeitura para entender como é que está realmente, de fato, o orçamento. Agora, nós vamos discutir o orçamento do próximo ano, então isso vai fazer com que tenhamos, inclusive hoje tem uma audiência pública bastante importante na Câmara de Caraguatatuba. É importante acompanharmos isso e entender como que está a situação financeira da prefeitura. E aí, entendendo isso, a gente vai ter que começar organizando a saúde, porque falta o básico, como eu disse, né? Falta medicamento que custa R$1,50, né, na prefeitura, para você poder comprar esse medicamento, que muitas das vezes as pessoas não têm essa condição. Então, a saúde é um dos pontos mais importantes e precários da nossa cidade hoje. 9h53, só antes da gente encerrar o Jornal da Morada, Voz do Povo, hoje quantos partidos integram o seu grupo? Tem partidos que estão aliados ou o PDT é chapa pura? Hoje é só o PDT. Nós estamos só com o PDT. Até para dar tempo ainda, acho que, de fazer essa pergunta, existe a possibilidade de uma composição, você trabalha com a possibilidade de composição, seja com a oposição ou até mesmo com a situação? Na verdade, eu não vejo, eu não sou oposição, não me vejo oposição, né? Porque oposição de quem seria, né? Eu sou um nome novo, né? Estou buscando somar para que a gente possa conseguir construir uma política saudável para a cidade. Então, não me vejo nenhuma situação de situação, oposição. Acho que a conversa, o diálogo, ele é importante. Ainda mais eu sendo um comunicador, né, ainda até o final desse mês eu continuo no rádio, então eu recebo até os pré-candidatos também que devem futuramente concorrer comigo. Então essa conversa, ela existe. Eu acho que numa democracia a gente tem que ser democrático para ouvir, conversar. Eu acho que a população que vai dizer depois, através da sua participação, né, da participação popular nessa corrida eleitoral que deve chegar, aonde a gente deve chegar e quais são as composições que a gente deve seguir. Bom, são 9h55, nós vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, Voz do Povo. Lembrando que continuamos aí nas redes sociais, Facebook Radar Litoral, Morada Litoral, e também no canal do YouTube da Morada, com a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Caraguatatuba pelo PDT, Fábio Ferreira. Um ótimo dia para você e amanhã às 9h estamos de volta com o Jornal da Morada. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã com o Jornal da Morada, Voz do Povo. Do Jornal da Morada. Nossa equipe encerra mais uma jornada, mas continua ligada aos fatos que circulam nas 24 horas para que você seja um ouvinte melhor informado. Morada. Rádio líder em toda a região.
Jornal da Morada. Oferecimento Honda Daitan Caraguá, seminovos com 1 ano de garantia e um super estoque com ofertas abaixo da tabela. Atacadão, lugar de comprar barato. Sicredi, onde seu dinheiro rende um mundo melhor. Ótica e Relojoaria São Sebastião, diversos estilos em um só lugar. Grupo Flecha. Estamos de volta, nossa entrevista com o pré-candidato a prefeito de Caraguatatuba pelo PDT, Fábio Ferreira, transmitido ao vivo pelo portal, pela página do Facebook da Rádio Morada Litoral, do portal Radar Litoral e também no canal do YouTube da Morada FM. Vamos lá, Gustavo, vamos seguindo aqui com o Fábio. Próxima pergunta. Vamos seguir, você perguntou aí dessa possibilidade de composição, né, com grupo de oposição, com chapa de situação, já falou que democraticamente há conversas. Falou também que seu partido, né, por enquanto ele tem uma chapa única. Já tem aí um nome de pré-candidato a vice? Nós estamos estudando, na verdade, como eu disse, né, tudo aconteceu muito rápido, assim, foi um processo muito rápido. Então nós primeiro tivemos que alinhar a questão do partido, acertar a casa, corrigir as falhas, né, que estavam acontecendo, entender qual é a dinâmica do partido. Depois disso, organizar os nossos pré-candidatos, né, buscar os nomes, entender quem são eles, quais são as suas plataformas, quais são os seus pensamentos, se batem realmente com o meu pensamento, se batem com o pensamento do partido, entender se as minhas ideias elas batem com aquilo que o partido também diz, porque hoje em dia essas siglas, né, a gente vê os nomes e mudam, daqui a pouco junta um partido com o outro. Hoje quem que é a principal liderança do PDT hoje no estado? Hoje nós somos liderados pelo Márcio Nakashima, que é um deputado atuante no estado de São Paulo, ele é o presidente estadual. Houve aquele fato, para que vocês possam entender, com a irmã dele, né, que foi aquela tragédia ocorrida, enfim, um fato... acho que é Márcia, né? Que foi assassinada pela advogada, né? Enfim, pega bastante, e aí isso me emocionou bastante, porque cruzou ali com uma situação emocional, inclusive familiar minha, porque eu tenho um irmão desaparecido também, foram dores que a minha família, meu pai, minha mãe, meu pai já falecido, mas minha mãe tem essas dores até hoje e isso leva para a família, então pesou bastante essa questão. Hoje nós temos um ministro, né, que é o Carlos Lupe, que é um ministro, estive com ele agora há 2 semanas atrás em Brasília, que é o maior nome também que nós temos ao nível nacional, e temos esse quadro, também temos quadro de senadores, deputados federais, não por São Paulo, nós não temos deputados federais, mas o Márcio Nakashima como deputado estadual, presidente estadual, é o nome mais forte. Conforme eu estava dizendo, né, sobre a sua pergunta, sobre a vice, nós estamos estudando, temos bons nomes. Qual é o perfil que você busca? Eu acredito que para um vice, ele tem que ser um vice atuante. Então tem que ser uma pessoa que conhece a cidade, tem que ser uma pessoa que tem uma experiência, inclusive no poder público já, não só de participação do poder público, mas de agregar, né, saber aquilo entender um pouquinho da máquina pública, saber de fato como que funciona a prefeitura e talvez, acredito que com uma experiência dessa a gente possa caminhar lado a lado, porque o vice ele não pode ser isolado. O vice está ali fora? O vice está ali fora? Não sei, eu acho que é uma questão que a gente tem que discutir. Conforme o Dadinho, né? Eu ia falar que tá ali é o ex-vereador Rodolfo Facchini, o Dadinho, que faz parte do grupo, né? Sim. Que já foi vereador. Inclusive ele é o nosso vice-presidente do PDT. Então é uma questão também de convencimento, né? Convencê-lo a ser o nosso vice, caso, né, a gente concretize a nossa chapa. Mas eu acho que é isso. O Dadinho tem esse perfil, né, tem essa dinâmica de trabalho, tem essa experiência. Não seria um nome descartado. Seria acho que o top 1 da nossa pesquisa, e nem precisa fazer pesquisa para isso, né? O top 1 seria realmente o Dadinho. Mas nós estamos discutindo, acho que
tem que ser conversado, não adianta só colocar o nome à disposição e... Já tem Vamos data ver, pra... né? Quem sabe até o final aí da entrevista o Dino manda mensagem. Não, tudo bem, eu topo ser pré-candidato à aceito. vice. Já dá em primeira mão. Já aqui. tem data, inclusive, para convenção? Ainda não temos data, até porque conforme eu estava fazendo aquele cronograma, né, de acertar o partido, de resolver os pré-candidatos e tudo mais, nós estamos na etapa agora de fazer as reuniões com os pré-candidatos, né, com as suas bases, e já discutir o plano de governo. Ontem, domingo, eu já mandei um e-mail lá para os nossos pré-candidatos, falei, quero a contribuição de vocês na criação do nosso plano de governo. Por falar em plano de governo, qual que vai ser a estruturais. definição? Como que você vai definir o plano de governo? Como que já tem ele alinhavado? Ou como que você pretende elaborar? Então, nós estamos criando uma temática com montando um QG, vamos dizer assim, né? Um grupo técnico que nós estamos compondo para que possa dialogar cada um dentro da sua área, né? E compor um grupo coeso na criação desse plano de governo. Para realizar isso, nós estamos discutindo, conforme eu disse, com os pré-candidatos, entender para a gente poder falar a mesma linguagem. Não adianta o candidato, daqui a pouco a prefeito, sair falando que defende X ou Y e o candidato a vereador depois vai fazer uma reunião e fala totalmente ao contrário. Então nós vamos construir o nosso plano de governo junto com os nossos pré-candidatos a vereadores e também junto com a comunidade. E aí eles absorvem essa demanda da comunidade conforme nós vamos fazendo essas reuniões e vamos criando o nosso plano de governo. E aí esse grupo já técnico, conforme eu disse, vai estruturar isso e saber se existe a viabilidade ou não. Porque não adianta, o plano de governo ele pode estar escrito N situações. Agora, quero saber depois se vai conseguir executar esse e que vai ser cobrado. Nós ganharmos a eleição, se formos realmente candidatos e ganharmos a eleição, a população vai cobrar depois, a cobrança vai existir do plano de governo. Mas isso aqui estava no seu plano de governo, por que você não realizou? Quais são? E aí há essa comparação. Então eu já tenho essa expertise também do rádio para entender, porque de cobrança eu sei bem. Nós que somos jornalistas sabemos apontar ali as falhas, os defeitos e cobrar do político. E do outro lado não vai ser diferente. Esse é o podcast Eleições 2024, uma parceria da Rádio Morada com o portal de notícias Radar Litoral. Você acompanha pelo Facebook Rádio Morada Litoral, pelo Facebook do Radar Litoral, também no canal da Morada no YouTube, abrindo a série com os pré-candidatos a prefeito de Caraguatatuba, hoje aqui com o Fábio Ferreira do PDT. Muitos internautas já participando, colocando temas aí de debate em Caraguatatuba, que é um grande centro comercial do nosso litoral norte. Mas vamos começar. Tem mais alguma pergunta, Júlio, da área política ainda? Senão vamos entrar nos temas aí voltados aí realmente à cidade. Da área política, só queria perguntar, você falou algumas, se eu for mesmo candidato, você trabalha com a possibilidade de não ser candidato? Porque assim, muita gente quando pensa num candidato que surge novo aí no cenário, tá surgindo aí para ser candidato a vereador, para tentar negociar serviço de alguém. Obviamente que isso é uma secretaria. Uma secretaria, né? Vai negociar lá alguma... Qual que é a sua ideia? Ir até o fim mesmo? O que você pensa? Olha, Julieta, é importante essa sua pergunta, porque hoje eu estou consolidado com o rádio. Nós temos hoje na Rádio Antena 8 a liderança da audiência no jornal que eu comando na cidade. A gente tem um trabalho executado muito bem sucedido. Então largar o rádio, e eu acho que isso pesou muito para mim, largar o rádio para poder partir para a política foi um desafio muito grande. Então desistir para ocupar uma secretaria, para mim seria inviável. Até porque a proposta de assumir secretaria eu já recebi, né? Não só em Caraguatatuba, como em outros municípios, ou assumir cargo público em outros locais. Então, isso foge da minha essência. Não é por isso, não é barganha, e não é por esse motivo que o partido me escolheu. O partido me escolheu para ser realmente o protagonista disso, para a gente poder caminhar junto, para a gente poder alinhar, para a gente poder fazer parte de um plano de governo. E a gente só consegue fazer isso sendo realmente candidato, dando a cara e mostrando a que veio. Então eu descarto essa possibilidade. Se fosse para sair vereador, eu já teria montado uma chapa no partido para me eleger.
E eu acho que isso também é tão sujo, tão ruim fazer isso. Às vezes a gente vê no cenário aí que tem vereadores que montam a chapa para eles continuarem no poder e aí utilizam de pessoas como escada. Então esse não é o meu objetivo, não é o meu foco. Eu acho que se a gente quer transformar realmente a cidade numa cidade boa, melhor para se viver, a gente precisa assumir novos desafios. Eu costumo dizer e lembro muito bem que quando eu era aquele menino na comunidade de uma família humilde, nós não tínhamos tanta condição assim, diziam para mim muitas das vezes: Fábio, é impossível você ter uma concessão de rádio, é impossível você conseguir, isso aí é só para pessoas que têm mais condição financeira, têm dinheiro e tudo mais. E eu acreditei em mim. Primeiramente, acreditei na minha fé, né, em Deus, busquei isso e cheguei aonde cheguei até aqui, e não é por acaso. Eu acho que desistir não vai ser o meu objetivo. Então a gente vai compor, se precisar compor com alguém que tenha o mesmo pensamento para a construção da cidade, eu não descarto essa possibilidade, mas desistir não. Vamos entrar então nos temas aí voltados aí ao município, à administração pública, começar pelo tema saneamento básico, é um tema de grande discussão, especialmente para a zona sul de Caraguatatuba. Como é que você pretende debater essa questão e já emendar a pergunta se é a favor ou não da privatização da Sabesp? Olha, eu acho que vou começar pela privatização da Sabesp. A privatização da Sabesp porque é um tema que está sendo bastante discutido. Eu acho que a gente tem que discutir amplamente isso. Eu acredito que a Câmara atual, não sei se vai dar tempo da Câmara discutir, cabe aos vereadores discutir isso. Eu quero participar dessas discussões, entender não só os vereadores, mas entender também a população, porque hoje, conforme você disse, o descontentamento está sendo muito grande. A gente pega, por exemplo, eu moro ali no bairro do Morro do Algodão e eu não preciso ir longe. Eu sou vizinho, né, do bairro do Golfinho. Você pega o bairro do Golfinho, as ruas principais, é nojento, Gustavo, Júlio, sabe, tem comerciante, por exemplo, ali, que tem o seu comércio de alimentos e na frente do comércio dele o esgoto está só aberto. Sabe, é cruel isso. Então a gente tem que discutir, tem que saber. Eu acompanho muito os outros municípios também, Ilhabela, a gente enfrentou tanto isso, né? Viu muito em Ilhabela a balneabilidade das praias. Então a gente tem que cobrar isso da Sabesp, tem que entender. Eu acredito que essa discussão da privatização da Sabesp tem que ser algo muito amplo. E como está sendo discutido também em São Paulo, eu tenho acompanhado essas discussões, a gente também vai ter que discutir no nosso município. Estamos aí com 26 minutos e 30 segundos de entrevista, lembrando que teremos aí o tempo total de 1 hora. Fábio, você falou até no começo aí da questão da saúde, que faltam medicamentos. Quais são as suas propostas para a saúde? O que fazer para melhorar a saúde para o cidadão de Caraguatatuba? Eu acho que a sua pergunta ela vem ao encontro de, inclusive, curto prazo, porque não dá mais, a saúde é algo que não dá para esperar, né? Não tem como você esperar. Conforme eu disse, a gente vai ter que avaliar a questão das contas públicas, as contas da prefeitura de fato, para saber... A saúde não pode esperar. Não dá para esperar, exatamente. Eu acredito que de imediato escolher bem quem será o secretário de saúde, né? E esse secretário ele tem que estar realmente entendendo de fato quais são os problemas da ponta e entender esse problema da ponta é entender que não dá para faltar medicamento, por exemplo. Não dá para faltar medicamento. Agora, é algo que você vai ter que discutir a curto prazo com o secretário. A falta de medicamento e também a questão de gerenciamento disso. Porque não dá para você fazer uma licitação para durar 6 meses. Tem que ser uma licitação pensada em medicamentos que faltam realmente no dia a dia das UBSs. E a descentralização desse serviço. Isso é muito importante. A gente tem que ter o agente de saúde
nas casas. Se a pessoa ali ela não pode ir até a UBS, esse agente de saúde ele vai entender o caso e o médico vai até o paciente. Por exemplo, nós temos hoje, Gustavo e Júlio e ouvintes, nós temos hoje uma baixa, não sei se vocês devem ter noticiado aqui, uma baixa adesão da questão da vacina. Como que a gente pode solucionar isso? E inclusive o grupo prioritário, né, que são os jovens, são as crianças e tudo mais. Como que a gente pode solucionar isso? A gente pode pegar a UBS e levar ela para as escolas. Fazer a campanha de vacina dentro das escolas. Quando eu era criança, a gente tinha lá a campanha de vacina dentro da escola, tinha a carteira, era um dos critérios, inclusive, você tinha que estar com a carteira de vacinação toda preenchida. Então, trabalhando, acho que isso na comunidade, a gente vai conseguir resolver esse problema. Agora, o problema da saúde é muito maior do que esse. Por quê? Nós vamos precisar reavaliar a questão do servidor público. Porque hoje, muitas das pessoas que moram em Caraguatatuba, e vocês devem conhecer também, trabalham em São Sebastião como servidor público e trabalham em Ilhabela. Preferem morar em Caraguatatuba, mas prestaram concurso não para Caraguatatuba, para São Sebastião e Ilhabela. Por que isso? Porque nós precisamos reavaliar a estruturação do servidor público. Nós precisamos melhorar o subsídio do servidor. Se nós não pensarmos em valorizar, em criar um plano de carreira para o servidor público, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Porque quando a gente quando o prefeito abrir um concurso para médico, vai ser muito difícil a gente conseguir preencher aquela vaga para ganhar. Mas isso passa por essa questão das contas, né? Sim, você também aumentar, criar um plano de carreira. Avaliar as contas da prefeitura. Da prefeitura. Exatamente. Você vê que é um problema. Falou de agente de saúde, né? De levar às casas. Agente de saúde, o próprio Ministério da Saúde já tem isso. Os municípios contam com isso e essa ampliação demanda, por exemplo, concurso público, aumentar o número de funcionários para atender esse projeto, né? Vou entrar num outro tema aqui, Júlio, mas já vou entrar na segurança pública. Você entrou na saúde, bastante gente participando com a questão da saúde aqui pelo Facebook do Radar Litoral. Você está acompanhando aí pelo Facebook da Morada, no YouTube da Morada. Então, saúde também bastante comentada. E um outro tema muito comentado é a questão da segurança pública. Caraguá tem índices que chamam a atenção, a questão da violência. O que você pensa em relação à segurança pública no município de Caraguatatuba, visto que tem um alto índice número de homicídios? Eu acredito que a gente precisa ampliar o sistema de monitoramento de câmeras, e não só na região central, mas também nos bairros. Agora, fazer a ampliação disso, Caraguá teve um ganho, né, que é a Guarda Municipal. Com a Guarda Municipal, a gente vai poder fazer um trabalho amplo. A gente tinha índices ali, inclusive diminuiu isso, mas a gente tinha um índice muito grande de arrombamento em prédios públicos, né? Nós chegamos a ter até mesmo as UBS sendo invadidas, roubo de máquinas, um prejuízo muito grande. A gente vai ter que pensar nisso, em reavaliar essa questão de monitoramento de câmeras, saber quais são as câmeras que estão em funcionamento, entender qual é esse QG de monitoramento de câmeras nos bairros também, e colocar as câmeras de monitoramento nos prédios públicos também para fazer esse monitoramento. Já ampliando essa questão, a gente tem que abrir esse debate também de diálogo com o governo do estado. A delegacia da mulher, por exemplo, ela tem que funcionar 24 horas por dia. E para isso, a gente pretende criar também no município a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher vai ser um elo com todas as outras secretarias, principalmente também com os jovens, com a juventude. Ter esse trabalho com eles também vai ser muito importante. E ampliar esse diálogo com o Estado vai ser fundamental para a gente conseguir entender. Antigamente a gente tinha a operação delegada nos bairros, né? Os policiais que percorriam ali, caminhando no bairro do Travessão, do Perequê-Mirim, do Morro do Algodão, da Zona Sul e do Rio do Ouro, de diversos bairros, né? do Tinga, Poiares, Massaguaçu. Então, os policiais na atividade delegada, eles tinham essa aproximação maior com as pessoas. E atualmente a gente não tem visto isso. Essa operação delegada, ela deve ser ampliada. A gente também tem que entender do policiamento o que eles pensam sobre isso. Eu acho que esse debate ele é importante, não só
para o prefeito como um administrador, mas entender o que a gente consegue somar junto com o governo do estado para trabalhar em parceria, porque a segurança pública é uma responsabilidade do governo do estado, mas o prefeito não pode ser omisso, e nós estamos aqui numa cidade que vem crescendo cada vez mais, é o portal de entrada do Litoral Norte, e a gente não pode manter esses índices de criminalidade que a gente tem tido ultimamente. Nós estamos no ranking, né? Estamos no topo ali, e isso não pode acontecer, não pode continuar acontecendo. Nesses rankings aí né, por média por 100 mil habitantes, Caraguá está sempre nas primeiras posições. É óbvio que números são, né? Aí você fala assim... Desses homicídios não são roubos, não são... Mas você fala assim, o que é mais violento? São Paulo ou Caraguatatuba? Se você coloca no ranking da média por 100 mil... O número é muito frio, né? Claro. A Caraguatatuba também acaba aparecendo, porque morreram tantos lá, né? Entre andar em Caraguá e andar em São Paulo à noite, tem uma grande diferença. Nossa, e qual seria o papel, o que você pensa aí da recém-implantada, já há algum tempo, a Guarda Civil Municipal? Eu acredito que a Guarda tem feito um bom trabalho, sim, mas a gente tem que ampliar isso, né? Por exemplo, eu acho que a Guarda ela tem que estar mais presente também a exemplo de São Sebastião, né? São Sebastião mudou até a nomenclatura, né? Não é Guarda, é Polícia Municipal. E a gente tem esse exemplo a gente pode buscar esse exemplo de São Sebastião, e o maior exemplo da região é São José dos Campos, né? São José hoje, inclusive a Guarda Municipal de Caraguatatuba se espelhou e buscou esse caminho de São José dos Campos. Eu acho que a gente tem que aprimorar essa questão e também entender o trabalho deles, saber, eu acho que criar esse elo, e o secretário da pasta que vai cuidar disso, estar bem próximo na ponta. Eu acho que sempre trabalhar na ponta é importante, entender como que eles veem essa questão do trabalho deles ali, como que pode ampliar isso. Por exemplo, eu até amplio essa sua fala, Júlio, com a questão dos guardas de trânsito. A gente vê hoje ali na Escola Colônia, onde existe uma coordenação que funciona muito bem para a travessia naquele local do Colônia, onde tem o poupa-tempo também, e aquele auxílio na travessia. Na Zona Sul, a gente já não vê isso. Por exemplo, você vê um guarda de trânsito na Zona Sul, é a coisa mais difícil, porque nós temos ali aquele momento onde os alunos saem da escola para atravessar também para o posto de saúde, ali no Porto Novo, e a gente não tem, nunca nós vemos ali um monitoramento, um acompanhamento da Guarda de Trânsito ali fazendo esse auxílio. Eu acho que a GCM poderia fazer esse trabalho também, junto com o agente de trânsito, para poder auxiliar nesse caminho. E estar mais próximo, né? A gente muitas das vezes não vê a Guarda Municipal nos bairros. A gente precisa ampliar isso, levar a Guarda Municipal para os bairros, se aproximar das escolas também. Talvez para isso precise ser mais efetivo também, né? Também. E aí é tudo mais dinheiro. Volta aquela questão, né? Lá... Saber entender como é que estão as contas da prefeitura. E isso vai ser muito importante. Falar em dinheiro, tem uma secretaria que recebe bastante dinheiro, assim como a saúde, a Secretaria de Educação. Caraguá se discute há bastante tempo questão de escola em tempo integral. Eu queria saber, de uma maneira geral, quais são aí as suas ideias e o que você considera aí como desafio da educação. A escola em tempo integral, ela é muito importante. Hoje a gente tem até uma questão dos jovens, né, não terem aí uma ociosidade, ter um tempo que ficam ociosos e não tem área de lazer, inclusive, né, para que eles possam frequentar. Essas áreas de lazer, elas até existem, mas elas não estão sendo ocupadas devidamente por esses jovens. Por exemplo, no bairro onde eu moro, volto a citar o meu bairro, nós temos uma escola que é exemplo, né, de educação, de trabalho, de ensino e tudo mais, mas já está carregada, já está sobrecarregada, vamos dizer assim, com um número muito grande de alunos. Nós vamos precisar aumentar, entender ali qual que é de fato os números de quantos alunos, né, estão, e ampliar, aumentar. Ali no bairro do Golfinho a gente precisa ter uma nova escola municipal. E a escola de tempo, e para a gente poder fazer isso, né, a escola de tempo integral é muito importante. Agora, comporta
o número de escolas que nós temos hoje, ele comporta a questão do período integral, ou nós vamos ter que fazer mais escolas? Muito provavelmente, né? Porque criança que estuda de manhã vai ficar Não à tarde, dá. o da tarde não dá. né? Então nós vamos ter que fazer novas escolas. E para isso, volta aquela questão, entender o orçamento da cidade, entender se as contas realmente... Agora, isso não dá para entender antes, essa questão das contas? Dá. Eu acho porque que assim, eu fico imaginando... eventualmente, Senão vamos falar do portal da protocolar. transparência, né, Você existe. é pré-candidato, se eventualmente você confirmar sua candidatura e se ganhar a eleição. Você entrar na prefeitura, no meio da temporada de verão, né? E for entender lá, ver como está o orçamento, isso leva tempo, né? Numa semana, em 15 dias. E tem coisas que não esperam. Pelos números, como diz o Gustavo, portal da transparência, não dá para já ter uma base como está esse orçamento e mais. Um plano de contingência em janeiro, nós vamos fazer assim com a questão das finanças. Exatamente, você falou muito bem, porque senão a gente fica jogando tudo assim, tem que entender as contas. Qualquer tema que você abordar, senão fica uma coisa muito vaga, né? Fala assim, falar da saúde, mas tem que entender a conta para saber se você vai poder comprar remédio. Falar da educação, mas tem que entender a conta para ver se vai ampliar, fazer mais escolas. Dá para entender. Eu acho que nessa discussão, por exemplo, de hoje na Câmara, todos os pré-candidatos a prefeito deveriam participar. Deveriam não, devem participar para entender o orçamento do município. Porque o orçamento do município do próximo ano vai ser discutido agora. Aquilo que vai acontecer no ano que vem é em cima desse orçamento que nós vamos trabalhar. Então eu acho que essa é a hora, esse é o momento. E aí você vai ver quantos pré-candidatos a prefeito, quantos pré-candidatos a vereadores estão participando dessa audiência de hoje. E aí a gente vai poder entender um pouco, vou dizer um pouco, né? Porque de fato só vai entender quando você chegar lá. Sim. Mas pelo menos um pouco, vai ter uma noção daquilo que está previsto nas diretrizes aí dos próximos anos. Só ainda, antes do Júlio mudar de tema aqui, ainda da educação, você falou bastante da escola em tempo integral, até a gente já citou aqui na pergunta, mas o que você tem de projeto para a área de educação? Obviamente você vai debater plano de governo, mas em linhas gerais, o que você proporia para a educação de Caraguá? A gente precisa... Foi muito importante voltar nesse tema, porque eu tenho recebido muita demanda com alunos, né? Com pais de alunos com autismo. E a gente vai poder discutir muito sobre isso e ampliar o número de monitores, de professores ali para acompanhar esses alunos. Inclusive, a questão do autismo é algo sendo discutido em todo o Brasil, né? E a gente vai ter que entender um pouco melhor sobre isso e se aproximar mais. Mas uma das minhas ideias é a criação de um aplicativo da sala de aula. Um aplicativo do professor com o pai. Porque isso vai aproximar também o pai dos professores e do aluno, da vida do aluno na escola. Esse aplicativo, nós já estamos discutindo, inclusive o nosso plano de governo também, a possibilidade de colocar, quando o aluno ele vai dizer ali, né, na presença dele, na famosa chamada de aula, o professor ele vai ter um aplicativo e nesse aplicativo, no celular, ele vai colocar a presença do aluno. Se o aluno, por um acaso, né, for colocado falta, o pai vai olhar e esse aplicativo vai receber ali no aplicativo que o aluno está ausente, está fora da sala de aula. Ele vai falar, mas o que acontece? Ou o filho não foi para a escola, ou o filho saiu fora da sala de aula e ficou no corredor, alguma coisa, e vai poder entender, vai ficar mais próximo. As notas dos alunos vão estar nos aplicativos. Lembra daquele, Júlio e Gustavo, daquele caderninho que a gente tinha que, se fizesse alguma coisa de errado lá na escola, tinha que levar você só volta aqui. Fala assim, você só volta aqui, o professor falou, você só volta amanhã para a aula se você trouxer isso aqui assinado, esse gancho aqui do seu pai, né, aquele recadinho. Isso daí não vai precisar mais, porque o professor ele vai relatar aqui no aplicativo qual é o problema do aluno, se ele foi ausente, as notas dele vão ficar tudo no aplicativo, ele vai ficar mais próximo, o pai vai ficar mais próximo da vida do aluno. Então, levando a tecnologia para as escolas também nesse sentido vai ser muito importante. Posso até aproveitar aqui e falando disso e utilizar também essa plataforma de aplicativo para a área da saúde?
Vocês devem conhecer, e o nosso telespectador aí, o ouvinte também deve conhecer, aplicativos às vezes da gente marcar médico particular ou qualquer coisa nesse sentido, e você recebe um aviso. Acho que até o AME faz isso, né? Você recebe o aviso do agendamento da sua consulta um dia antes. No dentista mesmo eu recebo isso. O dentista manda, amanhã é a sua consulta. No dia, fala, não perca hoje a sua consulta, tal horário. Isso a gente também vai poder utilizar para o sistema de saúde. Porque, imagina só, né? Eu vejo assim, a pessoa tem um médico, tem um exame para fazer, uma consulta médica, por exemplo, um encaixe médico, para ela poder fazer amanhã, né? Ela vai buscar uma consulta médica amanhã. Como que ela dorme? Ela já dorme pensando que ela tem que acordar amanhã mais cedo, às 5 da manhã, para ela chegar lá no posto às 6 horas, 6h30, para abrir a porta às 7. Para ela tentar uma vaga, ficar na fila para ela tentar uma vaga. Por que a gente não pode utilizar isso aqui, o celular? Sendo que no sistema público já é utilizado. Não estou nem falando do sistema particular, do sistema público já é utilizado. Então você pode marcar o seu médico e ver o seu exame através do celular. E o próprio SUS, Sistema SUS, tem essa plataforma. Nessa minha ida para Brasília, eu pude acompanhar no Ministério da Saúde que existem plataformas do governo federal que possibilitam esse agendamento via celular. Aí você me pergunta, mas e os idosos? Nós temos um número muito grande de idosos. Nós vamos precisar capacitá-los. Nós vamos precisar ampliar o número de trabalhadores na saúde, nas UBSs, para poder ajudar ali aqueles idosos a poder fazer aquele monitoramento, colocar uns totens, umas plataformas na própria UBS, para que ele possa, talvez, se ele não tem o celular, ele vai até a UBS, ele mesmo marca ali e vai ter um auxílio, vai ter uma pessoa, um funcionário público para ajudar ele a mexer naquela plataforma do totem para ele marcar a sua agenda. E evita aquele desgaste da pessoa sair às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã para enfrentar uma fila. Acho que isso já vai ajudar e facilitar bastante. E quando sair o exame, já vai estar aqui, ó, no celular. O Caraguatatuba já tem, né, o contorno norte já está pronto, né, que liga ao Ubatuba. O contorno sul aí em vista de ser entregue em novembro, o governo do estado confirma. Obviamente que esses contornos concluídos, mais gente vai vir para o litoral norte, seja a passeio ou seja para morar, e obviamente também em Caraguá, como você disse, é o portal de entrada do litoral norte. Como preparar a cidade para o futuro? Para os ônus e os bônus? Preparar a cidade para o futuro é um desafio muito grande. A gente já tem que começar a pensar, e não é um pensamento distante, tem que ser um pensamento a curto prazo, principalmente na questão de transporte. Tá? Você disse aí essa questão dos contornos, com o contorno norte, o contorno sul, a gente vai desafogar esse P55, que vai ter um trânsito, acredito que mais local, né? A gente vai ter ali o acesso para São Sebastião, o acesso para... vai facilitar bastante, já tem facilitado o acesso ali à questão do Massaguaçu e tudo mais, mas a gente tem que pensar, trabalhar a mobilidade. E são plataformas que a gente vai precisar entender. Eu tenho, inclusive, tido uma reunião com algumas plataformas até inteligentes no modal aí de transporte público, que vão ter essa questão de horário de ônibus certinho, a questão do ônibus também, passar nos lugares onde as pessoas precisam ir. Hoje, por exemplo, se você vai sair ali do Morro do Algodão, do Golfinho, da Praia das Palmeiras, do próprio Tinga, Poiares, para você ir até a Zona Sul, em alguns locais da Zona Sul de Caraguatatuba, ou até mesmo da Zona Norte, lá no Massaguaçu, às vezes você tem que pegar 2 ônibus, ou até caminhar por um longo período para você poder pegar um ônibus ou fazer uma baldeação. Então a gente vai ter que trabalhar para preparar a cidade para o futuro, ainda mais sendo uma cidade turística, a gente vai ter que preparar a questão da mobilidade. Caraguá tem uma
uma facilidade muito grande, né? Por ter bastante ciclista. E a gente vai ter que dialogar com esse ciclista, fazer campanhas para que eles possam também utilizar a sua bicicleta e, em dado momento, até utilizar a bicicleta com o transporte público, com o ônibus. Coisa que a gente vê muito nas grandes cidades, né? Em São Paulo, por exemplo, as pessoas utilizam o metrô, andam de bicicleta, colocam a bicicleta no metrô. E por que não colocar a bike também dentro do ônibus? Mas imagina só né? Como que a gente vai fazer isso hoje com o transporte superlotado. Hoje não dá para pensar nisso, mas a gente tem que pensar no futuro. A gente tem que começar a entender isso. Hoje existem os ônibus elétricos, né? A gente vai ter que começar a pensar nisso, uma cidade inteligente, estudar esses ônibus elétricos, entender que as pessoas estão no ônibus. Muitas das vezes o trajeto ele não é um longo trajeto, mas ele precisa ser satisfatório, porque às vezes você sai lá do Perequê-Mirim, para você chegar no centro, você demora às vezes mais de 30 minutos, 40 minutos, dá aquela volta na rodoviária toda, aí passa por lugares que você nem queria passar, você queria já logo chegar. Então a questão do transporte público ela tem que ser discutida, e se a gente quer pensar numa Caraguatatuba melhor, a gente precisa discutir isso e diminuir o preço da passagem. Porque se a gente não adianta também aumentar o valor da passagem, a gente vai desestimular as pessoas a utilizar. Para diminuir precisa subsidiar, né? Precisa subsidiar. Ou pensar num novo modal de transporte. No caso, ônibus elétricos, que reduz o custo ali do combustível. Então isso precisa ser pensado, precisa ser reavaliado. É uma situação bastante difícil de você, inclusive, mexer hoje no município, porque nós temos uma concessão vigente de 15 anos da empresa de ônibus, prorrogável, inclusive, por mais 15. Então, vai ser uma coisa a ser discutida bem ampla com a empresa e com a comunidade também. Só para lembrar, temos mais 10 minutos de entrevista. Deixa eu falar, 10h31 aqui, tem mais alguns temas aqui para a gente abordar nessa entrevista com o pré-candidato aqui. Eu queria entrar em mais um deles, que é a questão dos moradores de rua. É uma situação que de todo o litoral norte, São Sebastião, Caraguá convive bastante com isso. É comum passar e ver bastante morador de rua em praças da cidade. Qual que é a sua visão em relação a esse tema? Moradores em situação de rua, nos últimos anos a gente tem visto isso, e depois da pandemia cresceu muito, né? Não só em Caraguatatuba, mas em diversas outras cidades até que a gente nem via isso, a gente tem visto. Esse trabalho é um trabalho que a gente vê instituições que fazem, inclusive, trabalhos paralelos, né, junto a essas pessoas, mas a gente tem que entender da onde que vêm essas pessoas, o que elas vêm fazer na cidade. Saber, de fato, quem tem colaborado, às vezes, para essa pessoa continuar. Esses dias eu fui no supermercado, no centro, né, de Caraguatatuba, e ali tinha... se não fosse trágico, seria cômico, né? Mas revezamento de pedinte. Olha o absurdo, né? O cara falou assim, olha, eu tô deixando aqui, você fica aqui no meu lugar. E o cara revezava, revezamento de pessoas para que ficasse pedindo ali naquele supermercado. E as pessoas, na boa intenção, de bom coração, ajudando e tudo mais, mas ela não tem essa noção, muitas das vezes, que elas estão colaborando para que essas pessoas continuem ali pedindo e criando esse vício. Agora, isso deve ser discutido com o terceiro setor, com as igrejas, com as instituições, no caso com as associações, né, também, para poder entender melhor, saber de onde eles vêm e se eles querem uma melhoria, se eles querem voltar para a sua cidade de origem, se eles vão ficar numa casa de passagem, se eles vão ser acolhidos, se a prefeitura vai criar um programa, às vezes até de trabalho, para essas pessoas poderem fazer talvez um trabalho. Às vezes essa pessoa quer trabalhar, sim, às vezes ela quer sair do vício. Eu por exemplo, tenho no caso da minha família, de pessoa que teve problema com vício, né, com alcoolismo. Eu fui lá, nós fizemos um resgate, colocamos numa clínica, e aí o papel familiar, Gustavo e Júlio, é fundamental. Eu acho que não adianta só descobrir quem é o cara ou a mulher, mas descobrir
a razão, o motivo e além. Por que essa pessoa está nessa situação de rua? E tentar aproximar da família dessa pessoa, se é que ela tem uma família. Porque sozinho é muito difícil. Agora, nem todos que estão nas ruas são pessoas com problemas de alcoolismo ou droga ilícita ou lícita, né? São pessoas, às vezes, que resolvem ficar ali mesmo e querem ficar na rua. E aí é um pouco mais difícil. Então, tem que entender esse problema e ir a fundo e discutir amplamente com as instituições também para poder chegar de fato, na resolução desse problema. Questão de drenagem sempre é um problema sério em Caraguatatuba, com muitos alagamentos. Como que você pretende conduzir essa questão dentro da infraestrutura urbana do município? A gente tem que entender, Júlio, Gustavo e telespectadores, que o problema de áreas de alagamento, em algumas dessas áreas, por mais que a prefeitura, muitas das vezes, tente remediar ou fazer uma obra de contenção ou diminuir esse problema, existem alguns locais que nunca nós vamos chegar numa situação para resolver. E aí o que tem que ser feito? A prefeitura. Aí o prefeito vai ter que ter essa credibilidade muito grande com as pessoas, do olho a olho, do acreditar, e não é simplesmente tirar essas pessoas desses lugares. A gente vai ter que ter uma discussão com o governo do estado, governo federal, a prefeitura tem várias áreas, não tirar essas pessoas por exemplo, né? Tirar uma pessoa que mora no Perequê-Mirim para poder colocar uma pessoa para morar no Porto Novo, no Golfinho, mudar essa pessoa de local não é legal, porque também vai impactar aquela Você falou, região. tem área para isso? A prefeitura tem áreas, né? Tem áreas. Eu tenho visto que a prefeitura tem vários terrenos dela e terrenos até que estão ociosos, com mato e tudo mais. A gente vai ter que ter essa aproximação maior com essas pessoas, entender quais são essas áreas, mas antes disso, a gente vai ter que preparar o terreno, vai ter que preparar esses locais, não fora da onde ela já vive, no mesmo bairro, muitas das vezes, para poder relocar essas pessoas para essas novas moradias. E aí aí como que a gente vai fazer? Vai derrubar essas moradias ou vai deixar a moradia lá? Não. Dependendo do local, a gente vai ter que criar parque. A gente tem visto isso agora no sul, né? As pessoas vão voltar para os mesmos locais? Será que isso vai resolver, voltando para as mesmas áreas de alagamento? Então, assim, a gente tem que repensar nessa questão, entender quais são os pontos críticos e dialogar com essas pessoas para poder relocar ela para outras localidades. E não deixar fazer um trabalho, aí a prefeitura vai precisar trabalhar nessa questão também de monitoramento dessas áreas para não deixar invasores ou novas pessoas construírem, porque senão fica um problema ainda maior, não para esse governo, mas para governos futuros. Aí a pessoa vai deixando, outras pessoas vão construindo nessas áreas e a gente precisa ocupar essas áreas com áreas de lazer. E aí a minha proposta, a minha ideia é fazer com que essas áreas onde devem ser desocupadas sejam criados parques para as pessoas poderem usufruir ali, muitas das vezes, nesses bairros que não tem área de lazer, plantio de árvore e a questão do arborismo a gente vai ter que trabalhar muito também em Caraguatatuba. A gente tem visto aí desmatamento, nós não temos visto plantio de árvores adequadas, não é só plantar árvore não, é plantar a árvore adequada nos locais. E também, para discutir isso, a gente vai ter que discutir a questão de mobilidade, porque não adianta só você plantar árvore em qualquer lugar. Você tem que também ter o trajeto ali, trabalhar a questão das calçadas, a acessibilidade. Vai ser muito importante para a gente poder trabalhar também nesse sentido. Estamos 3 minutos aqui. Passou voando. Passou voando. Se você responder uma pergunta rápida, dá tempo. Eu vou tentar ser rápido. Vamos perguntar sobre construção civil? Na verdade, perguntar a construção civil que reflete direto na economia, geração de emprego, o que você pretende fazer para estimular no setor? Até já emendar, se tiver alguma outra pergunta que a gente não te fez, aqui a gente teria ainda turismo, né, Júlio? De qualquer forma, se tiver pergunta, não vai dar tempo. Então, você falar sobre essa questão da construção civil e geração de emprego,
e aí até já fazer suas considerações finais. Você tem 2 minutos e meio para falar tudo aí. A gente vai ter que... Eu vou tentar resumir, então. A gente vai ter que discutir isso. A prefeitura chegou a criar, eu acho que na época da pandemia, algumas isenções. Não sei se foi isenção, mas alguns programas até para estimular a construção, e isso deu certo. A gente tem que continuar isso, tem que ampliar. Caraguatatuba é uma cidade que está crescendo cada vez mais e vai crescer. A gente precisa realmente discutir isso também com o terceiro setor. Eu volto à questão do terceiro setor. É discutir isso com as associações, né, de engenheiros, também as construtoras. Eu acho que vão precisar ampliar essa conversa com eles para poder continuar ampliando a cidade, mas de uma forma organizada. Aproveitar até a questão, emendar aí o turismo, né? Que ficou, nós temos 1 minuto e meio. Na questão do turismo, a gente tem que repensar essa questão de calendário. Montar realmente um calendário para a cidade. Caraguá hoje tem um calendário em andamento, a gente tem que dar sequência nisso. Nenhum prefeito pode parar esse calendário de turismo e ampliar e divulgar isso para fora, o máximo possível. Divulgar isso no Vale do Paraíba, nas pessoas que vêm realmente para Caraguatatuba, e buscar ampliar essa questão também de hotéis. O setor hoteleiro em Caraguatatuba é deficitário e a gente precisa trazer grandes hotéis para a cidade sendo turística. Você tem 50 segundos para deixar uma mensagem para a população de Caraguá. Eu quero agradecer à Rádio Morada, quero agradecer ao Radar também, quero agradecer a você que ficou acompanhando. Conforme eu disse, inclusive hoje, nas minhas redes, esse é um momento muito importante para vocês não só estarem me ouvindo, mas ouvir os outros pré-candidatos. É o momento de você conhecer, não é o momento de pedir voto, não é momento eleitoral, é o momento para você entender quais são as ideias e conhecer cada um dos pré-candidatos. Eu convido você a acompanhar as minhas redes sociais, @fabio.ferreiraoficial, esse é o meu Instagram, estou à disposição para a gente construir uma Caraguatatuba cada vez melhor. Muito obrigado, Gustavo, foi um prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, Júlio, e a toda a equipe da Rádio Morada e do Radar. Tá certo. 59 minutos, 56 segundos e 44 segundos. Uma horinha aqui a gente termina a entrevista com o Fábio Ferreira, pré-candidato a prefeito de Caraguatatuba pelo PDT. E nós vamos aí durante toda a semana estar trazendo aqui para vocês os pré-candidatos da cidade de Caraguatatuba. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.